O que está ocorrendo aqui, Azênia, é um colapso absoluto do sistema de saúde na região metropolitana de Belém. E isto também colapsou o sistema funerário. O que está ocorrendo é a confirmação de que nós estamos lidando com uma subnotificação gigantesca. O governador teve que abrir 2 hospitais, convertê-los em unidades básicas de saúde gigantes para tentar estabelecer um mínimo de atendimento à maciça procura dos moradores da região metropolitana por atendimento. Revela também o quanto os prefeitos da região metropolitana de Belém foram permissivos. Eu acho que no futuro teria que se abrir, inclusive, processos de responsabilidade para esses prefeitos. Abriram comércio, não respeitaram determinações mais rígidas das autoridades sanitárias, da ciência. Abriram comércios aqui na região metropolitana, no centro das cidades, e as pessoas da periferia tiveram que vir trabalhar e começaram a levar o vírus para as periferias, e quando chegou nas periferias, a coisa está efetivamente sem controle, assim que está o quadro aqui no Pará, mas particularmente na região metropolitana. O senhor tem base fora de Belém também. O senhor tem recebido ligação, o senhor tem recebido pedido de eleitor ou de pessoas que conheçam o senhor por vagas na UTI que não existem? Muito, muito. Inclusive, isso gerou movimentos no Marajó, por exemplo, o chamado Marajó Oriental, que é o Marajó dos campos, o Marajó da criação de gado, de maior fluxo de turismo, que é aquela região de Soures, Salvaterra, Ponta de Pedras, para a instalação urgente de uma estrutura de campanha naquela região. O governo está instalando uma em breves, que fica no chamado Marajó Ocidental, né? Aqui perto, em Barcarena, que até tem uma estrutura municipal de saúde que eu considero razoável, já colapsou. Todos os dias eu recebo 2, 3 apelos dramáticos de mães, de colegas, de companheiros de movimento social, pedindo: deputado, pelo amor de Deus, arrume um leito, como se a gente tivesse acesso a esses leitos. Ontem, o governador do Pará, junto com os prefeitos da região metropolitana, ele estendeu também para alguns municípios interioranos a decretação do chamado lockdown, né? Mas ainda foi um lockdown que não avançou completamente para o confinamento absoluto, né? Mas é indicativo do quanto a progressão da pandemia no estado alcança números assustadores. Os pesquisadores da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal Rural da Amazônia estimam que o pico da Covid-19 no Pará deve ocorrer no próximo dia 14 de maio. De acordo com essas projeções, assim, o Pará deve ter 12 mil novos infectados neste dia. A projeção estatística dos pesquisadores da UFPA e da UFRA dá conta que o total de infectados no estado do Pará pode alcançar 200 mil infectados se não forem atendidas com rigor as medidas de distanciamento social. Portanto, é um quadro de colapso sanitário, mas eu acho muito mais grave é o colapso humanitário que esta pandemia pode causar no estado, trazendo à tona todo o histórico de desestruturação das nossas cidades,
principalmente aqui da região metropolitana, esses bairros periféricos que registram o maior índice nacional de habitações subnormais, com uma população de muito baixa renda, milhares e milhões de paraenses sobrevivem com menos de um salário mínimo, e eu estou muito preocupado com a fome que já se manifesta fortemente nas periferias da capital e de outras cidades do estado. Duas perguntas em uma. Fila para internação. O senhor sabe de alguma história de pessoa que procurou a internação e não conseguiu? Obviamente, o senhor já disse que sim. O que dizem essas pessoas? Ah, estou com falta de ar, não consigo vaga. E UTIs, como que está a taxa de ocupação das UTIs e onde que elas ficam no estado? Para a gente ter uma ideia mais ampla. Olha, o estado se aproxima, se não for feito esse tratamento de choque, perigosamente já de 90% de ocupação das suas UTIs. Mas já há municípios que criaram alguma estrutura menor que já estão com 100% da sua estrutura ocupada. As UTIs já estão até bem espalhadas no estado, mas ainda em processo de implantação. Estão na capital, estão nas cidades polos, não é? Santarém, Marabá, Altamira, está sendo montado agora uma estrutura maior. Mas, por enquanto, a velocidade com que essas estruturas estão sendo montadas é muito aquém da velocidade com que o vírus tem crescido na nossa cidade, nas nossas regiões, assim. Tem gente morrendo em casa, deputado? O senhor tem relato de alguém que morreu em casa, que a família, olha, não deu tempo? Muitos relatos, inclusive já está sendo vindo à tona pela imprensa. Não se tem ainda uma estatística, porque ainda se trabalha muito com as estatísticas oficiais, que são aquelas que chegam no funil apertado da estrutura de saúde. Mas já há relatos enormes, muito grandes, de gente que tiveram parentes mortos. Tanto que os cemitérios, a Prefeitura de Belém já teve que comprar mais de 300 covas novas, né? E nós não temos ainda 300 mortos na cidade. Então, onde estão vindo? Muitos hospitais estão registrando mortes acima da média do ano de certas conformidades ou de doenças respiratórias e que apresentam quadros 2, 3 vezes maiores do que nos anos anteriores, o que revela, a meu juízo, que essas mortes advêm da Covid-19. Deputado, qual é a responsabilidade do presidente Bolsonaro ao fazer um discurso contra o isolamento social no que está acontecendo no estado do Pará? Olha, o presidente, infelizmente, a meu juízo, no momento crucial do enfrentamento à Covid-19, ele desarticulou as estratégias que estavam sendo, com muita dificuldade, implementadas por governadores e prefeitos. Aqui no estado, é bom lembrar que o presidente, ele teve uma votação razoável, apesar de ter perdido as eleições, mas ele ganhou as eleições aqui na capital, e é justamente na capital que tem maior resistência, e principalmente a resistência maior hoje se instala nas periferias. O centro da cidade aqui de Belém já fez o seu contrato social, vamos dizer assim. A impressão que se tem é que as pessoas dessa camada média, com mais recursos, já entendeu e já se organizou para enfrentar o vírus. Agora, as periferias não, e onde funciona fortemente um outro aspecto da influência presidencial, além do comportamento do presidente, de dizer que isso era uma gripezinha, que isso não ia pegar, ou então minimizar o impacto disso, dizer que ia ter algumas mortezinhas. Tem também a influência das fake news, muitas fake news entrando fortemente nas redes de WhatsApp. Tipo, Foi
tipo aquela do... Entrou muito forte aqui uma sobre o clima, que não era para ninguém temer a chegada da Covid-19 aqui, porque o clima muito quente Uhum. iria se encarregar de impedir a contaminação. Ou uma outra que atribuiu a uma conspiração comunista o fato desse vírus ter sido apresentado ao mundo para desestruturar a economia internacional dos países para um controle futuro da China comunista. E estão aparecendo outras locais, tipo que o governador está prendendo remédio, ou que o governador estava distribuindo remédio no Hospital Belardo Santos, em Coraci, o que provocou, inclusive, uma invasão do hospital de gente atrás de remédio. Né? E assim por diante, eu acho que o presidente, infelizmente, desde o início, jogou e continua jogando contra o enfrentamento desta pandemia por aquilo que recomenda a ciência, recomenda a Organização Mundial de Saúde, os especialistas, né? Esta não é uma guerra que nós vamos vencer se nós não seguirmos aquilo que a ciência nos indica. Pensar em vencê-la, acelerando a contaminação e achando que isso não vai ter grandes impactos humanos e de desestruturação completa da nossa sociedade, é efetivamente prestar uma contribuição negativa para a sociedade brasileira, o que eu acho que o presidente vem fazendo, assim.